As despesas com a folha de pagamento do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas ultrapassam os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. E nos últimos 3 anos, o repasse de verbas aos poderes aumentou em mais de 87 milhões de reais. A notícia foi manchete de capa do Jornal Notícias do Dia e agora a RIC TV Record traz para você todos os detalhes sobre este assunto. 4 poderes: a Assembleia, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça consumiram neste ano 2 bilhões e 300 milhões de reais do contribuinte catarinense. Esse valor representa o dobro de todo o dinheiro que sobrou do orçamento catarinense em 2013 para investir em saúde, educação, segurança e obras. O repasse de verbas aos poderes aumentou em 87 milhões de reais nos últimos 3 anos, conforme apurou o jornal Notícias do Dia. O Ministério Público, guardião da moralidade administrativa, expandiu os gastos em mais de 100 milhões de reais de 2011 até agora. Para onde vai essa montanha de dinheiro? Esses gráficos, elaborados pelo Notícias do Dia, são parte da resposta. Demonstram a evolução dos gastos de cada instituição com a folha de pessoal. De maio do ano passado a setembro deste ano, a Assembleia e o Tribunal de Justiça aumentaram cada um as despesas com servidores em mais de 10 milhões de reais. O Poder Judiciário ele tem recursos de toda a monta e tem repasses ou duodécimos que são passados e não há um controle efetivo da sociedade. A aplicação dos recursos, a forma da aplicação dos recursos, ela não é feita por uma instituição externa e nem por observatórios da sociedade. Por isso, o Judiciário ainda ali é considerado algo que não é revelado, que está sendo velado uma série de informações e ele restringe muito o acesso às informações. Até o Tribunal de Contas do Estado, o fiscal do uso correto do dinheiro público, está a apenas 1,5 milhão de reais de atingir o limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ministério Público, o único que reduziu os gastos com servidores no último ano, está prestes a dar uma guinada. Quer criar mais de 400 cargos comissionados, que terão impacto financeiro anual de até 13 milhões de reais. Enquanto os poderes, privilegiados por repasses de percentuais do orçamento do Estado, se permitem autoconcessão de aumentos salariais, áreas estratégicas para o desenvolvimento de Santa Catarina ficam à míngua. Efetivamente, os órgãos e poderes que não têm a responsabilidade de gerir os órgãos que dão maior despesa para o Tesouro e têm responsabilidades muito menores do ponto de vista numérico, né, de recursos humanos, de recursos materiais, evidentemente que aí você tem que repensar a forma de repasse, porque senão você corre o risco de uma distorção. Um relatório do Tribunal de Contas do Estado, analisado pelo jornal Notícias do Dia, observa que com a criação de 2 fundos estaduais, o de incentivo à cultura, turismo e esporte e o de desenvolvimento social, o governo do estado deixou de investir na educação mais de 800 milhões de reais entre 2005 e 2012. No mesmo período, aponta o TCE, o setor da saúde sofreu com a retirada de 392 milhões de reais. É suficiente para construir 6 hospitais de alta complexidade, com até 20 leitos de UTI cada um. O Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo precisam de mecanismos de controle mais efetivos e uma gestão mais eficiente que garantiria investimento do Estado ou um maior investimento do Estado em setores nevrálgicos que a população está sofrendo, está carecendo. Em tese, o cálculo desses repasses orçamentários todos aos poderes poderia ser mais equilibrado, suficiente para pagar as despesas sem extravagâncias, dependendo apenas de um canetaço, um acordo entre os presidentes dos poderes, o governador do estado, sancionado depois pela Assembleia. Na prática, o presidente de cada poder sofre uma intensa pressão dos seus próprios pares para não abrir mão de um centavo sequer. Bem-estar. Só respondo se estiver desligado esse aparelho. Eles me matam se eu fizer um negócio desse. Você vai ao meu enterro, pô.
Mas eu sou favorável a um reestudo dessa questão. Olha, para tentar entender, né, o que está acontecendo, além do aumento normal da receita, em 2011, durante a gestão Leonel Pavão, foi autorizado e aprovado um aumento de alíquota para os poderes, somando 10%. Atualmente, a receita aumenta mais que a inflação. Além disso, existe uma alíquota reajustada, que acabei de falar. Consequência de tudo isso, os poderes ganham mais e sobra dinheiro. Por isso que o presidente do TCE disse, me matam, né? Sobra dinheiro, porque a despesa não cresce. Daí eles transbordam em milhões de reais pagos por quem? Por nós, contribuintes catarinenses. Eles transbordam esses milhões na folha de pagamento ou em obras, algumas sim necessárias, outras exageradas. Hoje os repasses estão atrelados à arrecadação, que aumenta todos os meses, ou seja, cada vez ganham mais, todo mês aumenta. Mas eles precisam, claro que precisam receber esses repasses. Claro, é natural, mas não atrelados à arrecadação. Deveriam ser determinados no orçamento anual, dentro de uma programação de gastos. Desta forma, sobraria mais recursos para o governo aplicar em saúde, em educação, infraestrutura, enfim, nas necessidades básicas do cidadão. Sem tirar o direito legal e absoluto dos poderes, o atual sistema está se tornando injusto, embora necessitem dos repasses, mas não de excessos.